Capítulo 6. Dia 130, padrão 306 da CG. Detalhes técnicos em trânsito. Jenks ouviu o Tecno Steam tocando ao passar pelo corredor da sala do motor. A batida da música ecoava pela parede de canos no teto, cheios de líquido. Seguiu os sons de bateria, flautas de pan, cordas estridentes e berros de diversos armagianos, além de uma voz humana discretamente desafinada que não fazia parte da gravação. Entrou na sala ampla. Aquele eram os domínios de Kizzy, um espaço bem iluminado, cheio de bancadas de trabalho lotadas de peças extras, potes com rótulos escritos à mão e distração deixadas de lado. Havia um depósito de ferramentas logo na entrada, uma grande gaiola metálica que armazenava todo tipo de ferramenta imaginável. 2 poltronas verdes, o estofado esburacado coberto de remendos, estavam estrategicamente posicionados perto dos cantos quentes que bombeavam os restos de combustível para os tanques de processamento. Entre as cadeiras estava uma mequeira imunda, ligada por uma gambiarra a um dos cabos de energia do motor. A mecânica se encontrava no topo de uma escada, as mãos e a cabeça enfiadas em um painel aberto. Balançava os quadris no ritmo da bateria. Cantava esganiçada, acompanhando a música. Quebra a cara deles! Os macacos também gostam! Ei, Kizzy! Chamou Jenks. Eita, uma harmônica! Checkmate, mãe! Ha! Kizzy! Uma ferramenta caiu no chão, fazendo barulho. Kizzy fechou as mãos em punho enquanto a música se ergueu em um crescendo barulhento. Dançava no alto da escada, e não parava de balançar, a cabeça ainda enfiada no teto. Checkmate, mãe! Ha! O tempo some no sino! Checkmate! Kizzy! Ela tirou a cabeça do buraco do teto, apertou o botão amarrado no pulso, baixando o volume da caixa de som mais próxima. E aí? Jenks ergueu uma sobrancelha. Você faz ideia de que música é essa? Ela piscou, confusa. Checkmate, mãe, ha! Respondeu. Voltou a trabalhar no teto, apertando algo com as mãos enluvadas. Shoshmat Maiha. Foi banida de todo o protetorado amargiano. Não estamos no protetorado armagiano. Você sabe o que significa a letra dessa música? Eu não falo ranto. É sobre trepar com a família real armagiana inteira, e é rica em detalhes. Ah, agora eu gosto mais ainda dela. Dizem que foi o estopim das rebeliões em Shoshka no ano passado. Bem, se essa banda odeia tanto o sistema, duvido muito que eles iam ligar sobre eu inventar a minha própria letra. Eles não podem me oprimir com a letra certa deles. Foda-se o sistema. Ela grunhiu, fazendo força para fechar uma válvula emperrada. Mas e aí, tudo bem? Preciso de um acoplador para circuito axial e não faço ideia de onde você deixou. Está na mesa da esquerda. Jenks olhou em volta. A sua esquerda ou a minha esquerda? A minha. Não, espera, sua. Jenks foi até a mesa de trabalho, arrastou um caixote vazio e subiu nele para dar uma olhada. Os amontoados de ferramentas e ferragens tinham se juntado em uma gigantesca pilha de bagunça. Começou a procurar. Um pacote com 3 aferidores de combustível. Um saquinho de camarão limpador pela metade, insuportavelmente apimentados. Vangloriava-se a embalagem. Diversas xícaras sujas. Diagramas com anotações e desenhos por cima. Uma caixa novinha de... Jenks parou e virou a cabeça na direção de Kizzy. Só por curiosidade, o que você está fazendo? Ela lhe mostrou as palmas da mão. As luvas grossas estavam cobertas por uma gosma verde. O sifão das algas entupiu. Ele voltou a olhar para a caixa na mesa. Você já podia ter terminado isso se tivesse usado reparobôs. Nós não temos. Então o que é essa caixa de reparobôs que está aqui na minha frente? A cabeça de Kizzy surgiu de novo. Ela olhou com desconfiança para a mesa. Ah, esses reparobôs. Ela enfiou a cabeça de volta no buraco do teto. Jenks passou o dedo pela caixa. Estava empoeirada. Você nem abriu! Reparou no logo da embalagem. Caramba, Kiz! São os robôs da Tarxa. Não sabe que eles são da melhor qualidade? Robôs são um tédio. Um tédio? Uhum.
Jinx balançou a cabeça. Houve um tempo em que a raça humana teria matado pela capacidade de processamento de um desses robôs. Literalmente falando. E você larga um monte de restos de salgadinhos em cima deles. Por que comprou isso? Uma linha de gosma verde escorreu pelo painel do teto, pingando no chão. Se algum dia estivermos em uma situação tão desesperadora que você não possa me ajudar e Lovey não tenha como desligar tudo, então eu vou precisar deles. Felizmente isso nunca aconteceu. Ela pegou uma ferramenta do cinto e se esticou toda, ficando na ponta dos pés. Algo metálico resmungou em protesto. Ai, que saco! Funciona logo, seu treco idiota! Jinx empurrou um pote de cola vazio e encontrou o acoplador. Prendeu-o no seu cinto de ferramentas. O filtro de ar está pronto, aliás. Vou ver como Lovey está. Vai querer um estouro antes de dormir? Ela respondeu, mas a voz foi abafada pelos clangores, pelos xingamentos e pelo pingar da gosma verde. Jinx riu e foi embora. Kizzy continuou no teto, imunda e boca suja. Ele sabia que ela estava se divertindo muito. Havia outras Lovelaces, é claro. O software básico podia ser comprado com qualquer vendedor de IAs. Havia, talvez, dezenas de versões dela viajando pela galáxia. Quem sabe até centenas, mas não eram ela. A Lovey que Jinx conhecia fora moldada de forma única pela andarilha. Sua personalidade tinha sido formada por cada experiência que ela e a tripulação haviam compartilhado, cada lugar onde haviam ido, cada uma das suas conversas. E para falar a verdade, pensou Jinx, o mesmo não poderia ser dito sobre as pessoas orgânicas? Elas não nasciam todas com o mesmo software humano inicial básico, que era moldado e modificado com o passar do tempo? Na opinião de Jinx, a única diferença real no desenvolvimento cognitivo de humanos e IAs era a velocidade. Ela tivera que aprender a andar, a falar, a comer e todas as outras funções essenciais antes de começar a ter uma identidade. Lovey não precisava se preocupar com essas coisas. Não tivera que passar anos aprendendo a monitorar sistemas ou desligar circuitos. Começar a vida com a maturidade e o conhecimento necessários para fazer o seu trabalho de forma competente. Porém, nos 3 anos padrões desde que fora instalada, ela se tornara muito mais do que a IA da nave. Ela se tornara um ser maravilhoso. Olá, cumprimentou Lovey quando Jinx entrou na câmera de IA. Oi, respondeu ele, se abaixando para desamarrar os cadarços. Tirou as botas e calçou um par de chinelos que nunca eram usados fora da câmara. Achava falta de educação usar sapatos sujos ali dentro. As paredes eram cobertas por painéis de circuito, sendo que cada um deles era um componente vital da estrutura de Lovey. Na prática, o cérebro dela. No meio do cômodo estava um processador central, sobre um pedestal em um pequeno fosso cuja temperatura era rigorosamente completada. Jinx passava muito tempo ali no fosso, embora não fosse o seu trabalho, e entrar no núcleo com as botas seria como beijar alguém pela manhã sem escovar os dentes. Teve um bom dia? Perguntou ela. Ele sorriu. Você sabe como foi meu dia. Lovey tinha câmeras e sensores por toda a nave. Ela zelava por eles dia e noite. Era reconfortante saber que um acidente ou ferimento não passaria despercebido, mesmo nos cantos mais isolados da andarilha. Lovey estava sempre lá, se pedissem ajuda. Contudo, era o tipo de coisa que fazia uma pessoa pensar 2 vezes antes de coçar o saco ou tirar uma meleca. Com uma IA na nave, você era forçado a ter boas maneiras. Mesmo assim, eu gosto de ouvir você contar. Tudo bem. Foi um bom dia. Acho que estamos prontos para a perfuração de amanhã. Pelo que posso ver, tudo está funcionando bem. O que achou de Rosemary? Ela parece legal. É difícil dizer. É meio quieta e estava bem cansada. Vamos precisar de um tempo até conhecê-la melhor. Fiquei me sentindo tão mal quando tive que aplicar o flash assim que ela chegou a bordo. A cara dela depois estava péssima. Não é uma coisa legal a se fazer quando se conhece alguém. Tenho certeza que Rosemary entendeu que você só estava fazendo o seu trabalho. Jinx foi passando pelos painéis, examinando-as à procura de luzinhas vermelhas que sinalizavam problemas. Lovey não a tinha alertado sobre problema nenhum. Mas, se algo estivesse errado, de verdade, talvez ela não tivesse como lhe dizer. Ele verificava 2 vezes por dia, por via das dúvidas. Você achou ela bonita?
Jenks ergueu uma sobrancelha em direção à câmera mais próxima, então voltou o olhar para a via analítica de Lovey. O filamento estava velho, precisaria ser substituído em 1 ou 2 decanas. Acho que sim. Não é de tirar o fôlego, mas se eu fosse mulher, ficaria feliz em ter a aparência dela. Ele subiu em um banquinho para examinar os circuitos superiores. Por que pergunta? Ela pareceu ser do tipo que você acharia bonita. Como assim? Lembra-se daquela simulação de aventura que você jogou há 2 anos? O Cair do Sol Negro? Claro, era ótimo. Alguns arqueólogos falaram que não conseguiam ver diferença entre as ruínas arcânicas da simulação e as verdadeiras. Você se lembra do par romântico que escolheu? Como era mesmo o nome dela? Mia. Sim, uma personagem bem escrita, gostei bastante da história dela. Exatamente. E quando Rosemary chegou a bordo, notei que ela tinha um belo sorriso e os seus cachos eram curtos, como os de Mia. Então pensei que ela fizesse seu tipo. Jenks riu. É um raciocínio razoável. Não sabia que você guardava essas informações. Eu gosto de saber o que você gosta. Eu gosto de você. Jenks desceu do banquinho, largou o acoplador e foi até o fosso. A inspeção podia esperar. Ele pôs o casaco pesado que deixara dobrado na beirada na véspera. Desceu, alcançando o ar frio e contrastante com o brilho amarelo que pulsava da central de Lovey. Se eu tivesse achado Rosemary bonita, você ficaria incomodada? Lovey riu. Não, ter ciúmes é idiotice. Só porque idiotice não significa que você não possa sentir. Verdade. Mas o que adianta sentir ciúmes de alguém que tem um rosto de verdade? Ou seios, ou quadris, ou o que quer que seja. Você foi criado para achar corpos atraentes, Jenks. Aproveite. Ela fez uma pausa. Se a lei permitisse que eu tivesse um corpo, que tipo de corpo você gostaria que eu tivesse? Uma pergunta. Nunca pensei no assunto. Seu mentiroso. Jenks se sentou, as costas apoiadas na parede. Podia sentir o sistema de resfriamento vibrar de leve contra sua cabeça. Naturalmente, ele já imaginara a Lovey com um corpo, muitas e muitas vezes. Que tipo de corpo você gostaria de ter? Rebateu ele. Isso é bem mais importante. Não sei. E é por isso que eu tenho prestado atenção. No que chama a sua atenção. Não sei como é existir em outra forma que não essa. Então é difícil expressar os meus desejos sobre o assunto. Não é como se eu passasse o dia sonhando em ter pernas. Diga isso para a ASD, a Amigos dos Sapientes Digitais. Era uma das organizações com um bom coração, mas um péssimo cérebro. Teoricamente, Jenks acreditava em muitas das mesmas coisas que eles. IAs eram indivíduos sapientes que mereciam os mesmos direitos que qualquer um diante da lei. No entanto, a ASD fazia tudo errado. Para início de conversa, eles não tinham muitos técnicos entre os seus adeptos. Ignoravam a ciência por trás da cognição artificial e repetiam um monte de bobagens bonitinhas, como se as IAs fossem almas orgânicas presas em caixas de metal. IAs não eram assim. Comparar uma IA com um sapiente orgânico era como comparar um humano a um armagiano. Era possível encontrar semelhanças, e ambos mereciam o mesmo respeito. Mas, sob a superfície, os dois funcionavam de formas fundamentalmente diferentes. Jenks era a favor dos direitos das IAs, mas a falta de capacidade da ASD de falar sobre mentes digitais com o mínimo de propriedade fazia mais mal do que bem. O ar superior aliado às inverdades técnicas era a pior maneira de vencer um debate, mas uma excelente forma de irritar todo mundo. Foi o que eu quis dizer, falou Lovey. Eles agem como se todas as IAs quisessem um corpo. Realmente, acho que eu quero um, mas não significa que todos nós desejemos um. Isso é um tremendo preconceito dos orgânicos, que acham que sua experiência carnal é um ápice ao qual todos os problemas aspiram. Sem ofensa. Imagina, ele pensou por um momento. É meio hipócrita, não é? Nós partimos do pressuposto que corpos orgânicos são o máximo, que todo mundo quer um. Daí fazemos um monte de genedificações para parecer mais jovens e mais magros, ou sei lá. Você mesmo faz algumas modificações.
Não é com esse fim, mas mesmo assim. Por que acha que é diferente de alguém que quer uma aparência mais jovem? Não são todas as mudanças corporais uma expressão de vaidade? Jenks sentiu o peso dos alargadores nas orelhas. Lembrou-se da picada ardida da agulha injetando tinta na sua pele. É uma boa pergunta. Bateu os dedos na boca, pensativo. Não sei, você sabe que eu detesto genidificação. Então eu não sou exatamente parcial. Mas acho que, em geral, as pessoas decidem passar por uma cirurgia anti-envelhecimento porque têm baixa autoestima e sentem que não são boas o suficiente para sua aparência atual. Só que tudo que fiz com o meu corpo foi por amor. É sério. As tatuagens são uma recordação de vários lugares e lembranças específicas, mas, no fundo, tudo que eu fiz foi meu jeito de dizer que esse é o meu corpo. Que não quero o corpo que todos me diziam que eu deveria ter. O Dr. Sheff é o único médico que nunca me falou que minha vida seria mais fácil com apenas alguns ajustezinhos. Ou seja, para que eu pudesse ter uma altura normal. Nem fodendo. Se vou mudar o meu corpo, as mudanças têm que vir de mim. Acho que é assim que me sinto também, disse Love. Embora não faça diferença no meu caso. Toda essa conversa sobre ter um corpo é completamente hipotética no meu caso, a não ser que algumas leis mudem. Você quer mesmo ter um corpo? Ele hesitou, não muito à vontade com o que queria perguntar a seguir. Tem certeza que não é só por minha causa? Tenho. Ainda não me decidi, mas acho que os prós são maiores que os contras. Tá bem, disse Jenks, apoiando as mãos na barriga. Me fale os contras primeiros. Contras. Só poderia estar em um cômodo de cada vez. Não conseguiria ver dentro e fora da nave ao mesmo tempo. Teria que conectar a minha cabeça fisicamente à rede toda vez que quisesse fazer uma pesquisa. Ou poderia usar um script, mas acho que aquele negócio parece tão lento. Sempre tive inveja disso, disse Jenks. Para Love, verificar uma referência ou acessar um portal era tão simples quanto ativar uma parte do seu processador cognitivo, que tinha acesso à rede. Ele sempre imaginou que deveria ser com uma biblioteca de downloads dentro da cabeça, cheia de livros que você poderia ler em segundos. Para ser sincera, acho que a maioria dos contras vem das minhas preocupações com percepção e orientação espacial. É por isso que os prós têm mais peso, são mais variados. Acho que conseguiria me acostumar a ter apenas um par de olhos. Talvez fosse possível descansar, ou um tédio, sei lá. Mais ou menos um pouco dos dois. E os prós? Poder sair da nave. Esse é um bem grande. Não sinto que estou perdendo nada na minha forma atual, mas vocês todos parecem se divertir tanto quando visitam um orbitador ou um planeta. Que mais? Poder jantar com a tripulação, ter conversas cara a cara, ver o céu do chão. Ela fez uma pausa, poder ser a sua companhia de verdade. Você sabe, com todas as coisas no lugar. Mesmo sentado, Jenks sentiu os joelhos fraquejarem. Love suspirou. É um pensamento fútil, considerando como as coisas são. Mas mesmo assim, você não me respondeu. Respondi o quê? Que tipo de corpo gostaria que eu tivesse? Ou talvez seja melhor perguntar, o que acha atraente? Isso não sei se dá pra resumir assim tão fácil. Depende da pessoa. Entendi. Como eram as mulheres com quem você já copulou? Jenks riu com vontade. Tá fazendo um banco de dados? Love fez uma pausa. Talvez. Jenks sorriu com afeição. Love, se fosse possível você ter um corpo, ele deveria ter a aparência que você quer. Reclinou-se mais relaxado contra a parede e correu a ponta dos dedos por um emaranhado de cabos. Eu acharia você bonita em qualquer corpo. Pelas estrelas, que mentira! Aí a riu. Mas é por isso que eu te amo. Pausa. Fonte. O Tópico. O portal de notícias oficial da Frota do Êxodo. Público/clipe. Título, data. Sumário do noticiário da noite. Galáctico. 130/306. Criptografia 0, traduções 0. Transcrições, vide para texto. Nodo de identificação, blá 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 blá, Ashby Santoso. Olá e bem-vindos ao nosso segmento noturno. Aqui quem fala é Queen Stephens.
Vamos começar com as manchetes da frota. Ontem foi o 4º aniversário do desastre de Oxumoco. Foram realizados vários eventos por toda a frota, lembrando a data, em homenagem aos 43.756 exodianos que perderam a vida depois do acidente causado por uma fadiga nas anteparas da Oxumoco, que levou à descompressão rápida de vários decks residenciais. Ontem, todas as principais naves da frota desligaram as luzes por 2 minutos, às 14h16, horário em que ocorreu o acidente. A tragédia também foi relembrada em Marte esse ano, com a inauguração de uma escultura no Jardim Botânico Samurakami. O presidente marciano, Kevin Liu, esteve presente na cerimônia e dedicou o memorial às famílias a bordo da Oxumoco e a todos os nossos corajosos irmãos e irmãs na frota. A almirante Han Yamai agradeceu ao governo marciano pelo gesto, dizendo: "Nossos povos não se fazem mais de cegos diante das tragédias pelas quais o outro passa. Essa é uma prova de como avançamos e nos esforçamos nos esforços de reaproximação." Em outras notícias sobre a frota, o pânico provocado pelo vírus marabunta a bordo da Newit finalmente acabou. O último paciente foi liberado da quarentena em perfeita saúde. A secretária de saúde da frota está confiante de que não restam traços do vírus a bordo das naves. Hoje de manhã foi feita uma declaração lembrando a todos os moradores e passageiros da frota que é preciso marcar consultas médicas regularmente para a atualização dos seus imunobus e que não é bom se arriscar com clínicas de implante sem licença. Acredita-se que o vírus marabunta foi trazido a bordo da Newit por um indivíduo que recorreu a uma dessas clínicas ilegais de implantes das colônias à margem. Em resposta ao surto, a secretaria está trabalhando para aprimorar os scanners de todas as docas da frota, de modo a detectar indivíduos carregando robôs comprometidos. Na próxima decana ocorrerá a 31ª edição do Festival de Inseto Frito a bordo da Doumu, realizado anualmente. A Secretaria de Transportes prevê trânsito intenso e atrasos durante as atracagens nas docas enquanto durar o festival. Todos aqueles viajando entre naves devem se programar, mesmo que não planeje participar das atividades. Agora vamos falar das notícias da República Solar. Quentin Harris III, ex-diretor executivo da Combustíveis Phobos, foi oficialmente indiciado, acusado de contrabando de armas, conspiração e crimes contra sapientes. Supostamente, Harris teve participação fundamental na quadrilha de contrabando que forneceu armas ilegais, incluindo armas genéticas, a diversos clãs Toremis, que estão em guerra civil. Harris foi preso hoje mais cedo depois de um pacote de dados com provas documentando seu envolvimento com os contrabandistas e foi carregado em diversos portais da rede. Ele alega que a evidência foi forjada por concorrentes rivais e se declarou inocente. Passando às notícias das colônias humanas independentes, a construção de uma nova usina de tratamento de água em grãos foi interrompida na decana passada após a descoberta de artefatos arcânicos. Informações de satélites confirmaram a presença de extensas ruínas arcânicas ao longo do refúgio do Contraforte. Apesar de a comunidade acadêmica da CG estar celebrando a descoberta pela importância histórica, a interrupção das obras trouxe problemas para o governo de Grão, que tem sofrido com escassez de água. A Universidade de Alexandria e o Instituto Interestelar de Imigração Hashkat reuniram uma equipe de investigação arqueológica conjunta para estudar o local. O governo municipal de Grão fez um pedido oficial de ajuda à diáspora, na esperança de receber recursos para comprar aparelhos portáteis de tratamento de água em caráter emergencial. Agora, sobre a galáxia. A guerra na fronteira Rock Pass continua a se agravar desde que tropas aelunianas completaram 3 anos padrões de conflito armado com os Hosh Synergy. 26 civis da comunidade galáctica de Kaelo foram mortos hoje de manhã, após um bombardeio das forças Kosh.
Rosk. Apesar de o governo ailuniano não ter liberado muitos detalhes sobre os seus esforços militares, relatos da região indicam que houve um aumento no número de tropas ailunianas enviadas a Kaelo. Ficamos por aqui com o nosso boletim noturno. Nosso segmento matinal estará disponível a partir da 10ª hora amanhã. Para uma nova cobertura mais detalhada dessas e das outras notícias, em vídeo ou texto, conecte-se ao nosso portal do nosso tópico via script ou com seu implante neural. Obrigada e um bom voo. Fim do capítulo 6.